O Reino do Mali era, a princípio, uma região do Império de Gana habitada pelos Mandingas. Era composto por 12 reinos menores ligados entre si e tinha como capital Kangamba. Os Mandingas chamavam seu território de Mandem, que significa Terra dos Mandingas. O Reino do Mali surgiu ao redor da cidade de Timbuktu, fundada por volta do ano 1100. A cidade nasce como ponto de apoio e abastecimento das caravanas que traziam sal das minas do deserto do Saara. O Reino do Mali conquistou o antigo Reino de Gana, controlando suas reservas de ouro e as rotas de comércio do Sahel. Estendeu também seus domínios para leste ao longo do rio com diferentes formas políticas de organização. Os povos do Mali têm uma rica e diversificada história cultural e étnica. O Mali é lar de diversas etnias, das quais as mais conhecidas são os Bambara, Fulani, Tuareg, Songhai e Dogon. Cada um desses grupos étnicos contribui para a formação da identidade cultural do país. A religião também desempenha um papel importante com o islamismo, sendo a religião predominante, na qual 80,7% do povo é islã. Por que isso? No poder, Sundiata Keita converteu-se ao islamismo, religião criada por Maomé, e cujo princípio fundamental é a crença num único Deus. Segundo alguns historiadores, ele se converteu movido pela ideia de poder participar do comércio que, na época, era controlado pelos árabes islâmicos. A economia do Império do Mali não utilizava de moedas. Era baseada na comercialização de cavalos e camelos, na produção de sal trazido do deserto do Saara, no ouro, que era uma tradição herdada do Reino de Gana, no comércio de escravos capturados em guerras e na produção e venda de noz de cola, um fruto de onde se extrai a cafeína, utilizado para a produção de chás. A política e o governo no Império de Mali eram caracterizados por um sistema monárquico no qual o poder estava nas mãos dos mansas, uma espécie de imperador. Estes líderes eram auxiliados por um conselho de anciãos composto por representantes militares, líderes religiosos e civis. Este conselho desempenhava um papel crucial na tomada de decisões importantes e oferecia consultas valiosas ao imperador. O imperador Mansa Musa. O mais proeminente imperador do Império Mali foi Mansa Musa, da dinastia Keita, que governou de 1312 a 1337. Durante seu reinado, o Império Mali atingiu seu auge de desenvolvimento. Mansa Musa era conhecido como o Rei dos Reis, um título que reflete sua grande autoridade e poder dentro do Império. E também ficou notório por sua reorganização das províncias dentro do Império. Ele implementou reformas administrativas e estruturais que melhoraram a governança e a coesão do Império. Isso envolveu a divisão de territórios em províncias mais gerenciáveis, tornando a administração mais eficiente e permitindo uma arrecadação mais eficaz de impostos. Essas reformas ajudaram a fortalecer o poder central do Império e a assegurar uma distribuição mais equitativa de recursos. Além disso, Mansa Musa ficou famoso por suas peregrinações a Meca, durante as quais ele distribuiu generosas quantidades de ouro e riqueza, o que o tornou uma figura notável não apenas no contexto africano, mas também no cenário internacional. Suas demonstrações de riqueza ajudaram a divulgar a riqueza e a grandiosidade do Império Mali em escala global. A estrutura de divisão administrativa no Império Mali era organizada em níveis distintos. Os estados eram as unidades mais amplas, seguidos pelas províncias. E no nível local havia as vilas e cidades. O papel dessas entidades era essencial na gestão e governança do vasto território do Império. Uma característica notável desse sistema era a obrigação das províncias conquistadas de pagar impostos ao governo central.
Esses impostos desempenhavam um papel crucial na economia do império, pois eram direcionados para financiar projetos de infraestrutura, programas sociais e, não menos importante, a manutenção do exército. Essa arrecadação de impostos não apenas sustentava a prosperidade do império, mas também era um fator central na manutenção da coesão e da capacidade de governança. A estrutura administrativa eficiente permitia que o império respondesse de maneira ágil a desafios e necessidades específicas em diferentes regiões, demonstrando uma notável capacidade de gerenciar um território tão extenso. Essa estrutura foi fundamental para o sucesso e a estabilidade do Império Mali ao longo de sua história.